A porta de vidro da clínica se abriu devagar, quase silenciosa, contrastando com o caos que entrava ali naquele instante. Ela entrou sem nem perceber o ambiente ao redor, segurando o filho de 7 anos com força, como se soltar significasse perdê-lo de vez. O menino estava quente, febril, o rosto vermelho, os lábios ressecados e a respiração falhando. Cada puxada de ar vinha curta, irregular, como se o corpo dele estivesse cansado demais para continuar tentando. Ele se agarrava à mãe com pouca força, tremendo, tossindo, e às vezes parecia até desistir por alguns segundos. Filho, fica comigo. Olha para a mamãe. Respira, meu amor. Respira. Ela dizia, a voz embargada, tentando manter firmeza onde já não havia mais. Ela caminhou até o balcão, quase tropeçando, o desespero estampado no rosto, os olhos inchados, carregados de noites sem dormir. Era mais do que preocupação. Era medo puro. Por favor, pelo amor de Deus, alguém ajuda meu filho. Ele não melhora faz dias. Ele está piorando. Ele não consegue respirar direito. A recepcionista continuou digitando por alguns segundos, como se não tivesse ouvido. O som das unhas batendo no teclado parecia alto demais para quem estava ali implorando ajuda. Só depois de terminar, ela levantou o olhar. E aquele olhar não era de cuidado, era de julgamento. Ela analisou a mulher lentamente. Dos pés ao rosto, a roupa simples, o cabelo desalinhado, o jeito desesperado. E então, com um leve suspiro impaciente, respondeu: Senhora, a senhora tem plano? A mulher engoliu seco, apertando o filho contra o peito. Não, mas eu pago. Eu dou um jeito. Só ajuda ele agora, por favor. Ele está muito mal. O menino começou a tossir naquele momento, uma tosse pesada, profunda, que fez o corpo inteiro dele se dobrar. Ele levou a mão ao peito, tentando puxar ar, mas parecia não conseguir. Mãe, tá doendo? Ele murmurou, com a voz fraca. Aquilo quebrou qualquer resto de orgulho que ela ainda tentava segurar. Você tá vendo? Ele tá piorando. Ela disse agora mais alta, desesperada. Ele não tá bem. Eu não tenho tempo para ficar discutindo isso. Eu preciso de ajuda. A recepcionista cruzou os braços lentamente, inclinando levemente a cabeça. Aqui não é pronto-socorro público, senhora, disse fria. Aqui é clínica particular. Atendimento só com plano premium ou pagamento antecipado. Sem isso, não tem atendimento. As palavras vieram como um tapa. A mulher ficou em silêncio por um segundo, tentando processar aquilo. O olhar dela correu pela recepção. Pessoas bem vestidas, algumas cochichando, outras olhando com aquele ar de desconforto, como se ela fosse o problema ali. A humilhação começou a se espalhar no ambiente, pesada, visível. Eu não estou pedindo favor. Eu estou pedindo ajuda, ela insistiu. Eu pago depois. Eu assino o que for preciso. Só não deixa ele assim. A recepcionista deu um pequeno sorriso, daqueles que não tem nada de gentil. Não funciona assim. Se todo mundo chegasse aqui sem dinheiro, isso aqui virava o quê? Algumas pessoas soltaram risadinhas discretas. Outras desviaram o olhar, mas ninguém fez nada. Aquele tipo de silêncio dizia muito mais do que palavras. Foi então que a porta do consultório se abriu. O médico apareceu. Alto, postura impecável, jaleco branco sem uma marca sequer. Ele olhou a cena com uma expressão de irritação, como se aquilo estivesse atrapalhando a rotina dele. O que está acontecendo aqui? A recepcionista respondeu rápido. Sem plano. Quer atendimento? Ele nem se aproximou, nem perguntou sintomas, nem olhou direito para o menino. A decisão já estava tomada. Então explica para ela que aqui não é lugar para isso, disse seco. A mulher deu um passo à frente, segurando o filho ainda mais firme. Doutor, por favor, olha para ele. Ele está muito mal.
Eu só preciso que o senhor veja só isso. Ele finalmente olhou, mas não como médico. Olhou como alguém que já tinha decidido ignorar. Senhora, isso aqui é uma clínica de alto padrão. Não é lugar para chegar assim, sem preparo, sem plano, sem nada. Aquelas palavras queimaram. Sem preparo? Ela repetiu incrédula. Meu filho está doente. Eu devia me preparar para isso também. Se não pode pagar, não devia nem ter vindo aqui. O menino tossiu de novo, mais forte. O corpo dele quase não aguentou. Ele se encolheu, assustado, buscando abrigo na mãe. Eu não consigo respirar. Ele sussurrou. Ela sentiu o mundo desabar. Pelo amor de Deus, ele pode morrer, ela gritou. O médico manteve o rosto frio. Então leve ele para um hospital público. Aqui não temos obrigação de atender quem não pode pagar. Aquilo foi o limite. A verdade oculta daquele lugar ficou escancarada. Não era sobre medicina, era sobre dinheiro, era sobre quem merece e quem não merece. Um segurança se aproximou. Senhora, vamos precisar que a senhora se retire. Ele segurou o braço dela. Ela puxou de volta desesperada. Não encosta em mim. Meu filho está passando mal. O menino se encolheu ainda mais, os olhos arregalados, assustado com tudo ao redor. Mãe, vamos embora? Ele disse quase sem voz. Aquilo cortou ela por dentro. Não era só doença, era humilhação. Era rejeição. Era o mundo dizendo, sem precisar falar claramente, que a vida do filho dela valia menos ali. E enquanto ela lutava para não desmoronar, enquanto segurava o menino que parecia cada vez mais fraco, ninguém ali fez nada. Ninguém se levantou. Ninguém questionou. Ninguém ajudou. E naquele lugar, onde salvar vidas deveria ser prioridade, o dinheiro falava mais alto que a respiração de uma criança. Assim que foi empurrada para longe do balcão, ela quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se firmar, apertando o filho contra o peito, como se aquilo fosse tudo que ainda a mantinha de pé. O menino já não reagia como antes. O corpo estava mole, sem força, e a respiração cada vez mais curta e irregular, como se o peito tivesse desaprendido a funcionar. Filho, olha para mim, respira, fica comigo. Ela sussurrava com a voz tremendo, tentando puxar ele de volta, mas não houve tempo. Eu falei para sair. A voz veio seca. O segurança não esperou. Segurou o braço dela com firmeza, puxando sem cuidado, como se estivesse lidando com alguém que simplesmente não pertencia ali. Me solta! Ela reagiu na hora. Você não tá vendo que ele tá mal? O menino tossiu, fraco. Mas pior, o corpo dele se encolheu inteiro, os dedos apertando a roupa dela com dificuldade. Mãe, eu tô com medo, ele murmurou, quase sumindo na própria voz. Aquilo atravessou ela. Calma. Calma, meu amor. A mamãe tá aqui, ela disse. Mas a própria voz já tremia de um jeito que não escondia nada. O segurança apertou mais o braço dela. Senhora, não dificulta. A senhora já foi avisada. Ela virou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. E agora também de revolta. Eu não sou um problema. Eu sou uma mãe. A voz ecoou. Meu filho está doente. Vocês vão tirar a gente daqui assim? Algumas pessoas olharam, mas ninguém se levantou. A recepcionista, com os braços cruzados, soltou um suspiro impaciente. Senhora, já expliquei, disse, fria. Aqui não atende sem pagamento. A senhora está atrapalhando. Ela deu um passo à frente, mesmo sendo puxada. Atrapalhando? Ele não consegue respirar. Nesse momento, uma mulher mais velha, sentada ali perto, se levantou meio hesitante. Moça, ela disse, olhando com preocupação. Tenta levar ele no hospital municipal. É logo ali, 2 quadras. Eles atendem sem plano. Aquela foi a primeira voz diferente no meio de tudo. Não era solução, mas era humanidade. A mãe olhou para ela por um segundo, como se quisesse acreditar que aquilo ainda dava tempo.
Mas antes que pudesse responder, a recepcionista cortou, num tom seco. Isso mesmo, lá é o lugar certo para esse tipo de caso. A frase veio carregada de desprezo. Não era ajuda, era empurrar o problema para longe. E dessa vez, algumas pessoas nem disfarçaram. Um homem balançou a cabeça, murmurando algo baixo. Outra mulher desviou o olhar, desconfortável. O médico apareceu novamente, irritado com o barulho. Ainda estão aqui? Ele nem olhou para o menino, nem tentou. Segurança, resolve isso logo, sem emoção, sem dúvida, sem humanidade. A verdade oculta daquele lugar ficava cada vez mais clara. Ali, a vida tinha preço. E quem não podia pagar, não merecia nem atenção. O segurança puxou ela com mais força. Vamos, já deu. Ela tentou resistir, mas o corpo já não respondia com a mesma força. O peso do filho, o cansaço, o desespero, tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Para! Você está machucando! Ela disse, tentando proteger o menino. Ele não está bem. O menino começou a respirar mais rápido, descompassado, como se o corpo estivesse entrando em pânico. Mãe, eu não consigo, ele tentou dizer, mas não terminou. A frase morreu, e naquele instante, ela também quebrou. Não foi grito, foi súplica. Por favor, ela disse quase sem voz. Alguém ajuda. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. O silêncio respondeu, mas dessa vez não era completo. Porque mesmo sem agir, alguns rostos mudaram. O desconforto apareceu. Aquela cena já não parecia normal nem para quem estava acostumado a ignorar. E enquanto o segurança continuava puxando ela em direção à saída, no fundo da recepção, um senhor mais velho, que até então organizava alguns papéis, parou. A mão dele ficou suspensa no ar. Ele olhou, primeiro para a mulher, depois para o menino. E então voltou o olhar para ela, dessa vez com mais atenção. O rosto dele mudou devagar. As sobrancelhas se contraíram. Não era curiosidade, era reconhecimento tentando surgir, como se aquela cena estivesse mexendo com algo antigo, esquecido, mal resolvido. Ele deu um pequeno passo à frente, os olhos fixos, tentando entender, tentando confirmar. Enquanto isso, ninguém mais percebeu. O médico já tinha ido embora. A recepcionista voltou ao computador. O segurança continuava puxando. A porta de vidro se abriu de novo, mas dessa vez não teve elegância nenhuma. Foi brusca. O segurança praticamente empurrou ela para fora, sem olhar para trás, como quem finalmente se livra de um problema. O corpo dela deu um passo em falso, quase caindo, mas ela se firmou, segurando o filho com tudo que ainda tinha. Do lado de fora, o vento bateu no rosto dela, gelado, seco, e por um segundo pareceu ainda pior. O menino estava mais quieto, quieto demais. Filho, olha para mim, ela disse, tocando o rosto dele com cuidado. Nenhuma resposta, só a respiração, fraca, irregular. Ela sentiu o coração gelar. Não, não faz isso comigo. Fica comigo. A voz dela saiu tremendo, desesperada. Ela olhou em volta, perdida, tentando decidir para onde ir, o que fazer, mas o tempo parecia ter diminuído de repente. Se essa história já mexeu com você até aqui, se você já sentiu a dor dessa mãe e ficou indignado com o que aconteceu, se inscreve agora no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias fortes como essa. Cada segundo agora pesava. Cada segundo podia custar tudo, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A porta atrás dela se abriu novamente, mas dessa vez não foi o segurança. Foi um homem mais jovem, ainda com o jaleco meio aberto, como se tivesse saído às pressas. O olhar dele era diferente. Não tinha frieza, não tinha desprezo, tinha dúvida e urgência. Ei!
Ele chamou mais baixo, olhando ao redor antes de continuar. Espera. Ela virou rápido, o rosto ainda molhado de lágrimas, sem saber se podia confiar. O quê? Ela perguntou, já sem energia para reagir direito. Ele se aproximou, abaixando um pouco a voz. Eu vi seu filho. Ele não está bem. Ela soltou uma pequena risada nervosa, sem humor nenhum. Sério? Porque lá dentro ninguém viu isso. Ele ignorou o tom. Escuta, se você quiser, eu posso dar uma olhada nele, mas tem que ser rápido. Ela hesitou, não por desconfiança, mas por medo de mais uma rejeição. Eles mandaram a gente embora. Eu sei, ele respondeu direto, mas eu não vou. Aquilo pegou ela de surpresa. Por um segundo, parecia que alguém finalmente estava olhando para a situação como ela realmente era. Você vai ajudar? Ela perguntou quase sem acreditar. Ele assentiu. Mas tem que ser agora. Sem esperar resposta, ele abriu a porta novamente e fez sinal para ela entrar. Ela não pensou duas vezes. Entrou, dessa vez mais rápido, mais tensa, como quem sabe que está fazendo algo que não deveria, mas não tem outra escolha. Ele levou os dois por um corredor lateral, longe da recepção principal. Os passos dele eram rápidos, discretos. Ele olhava para os lados o tempo todo, como se estivesse tentando não ser visto. Coloca ele aqui, disse, abrindo uma sala menor, mais simples. Ela deitou o menino com cuidado na maca. O corpo dele parecia ainda mais fraco agora. O médico se aproximou imediatamente. Qual o nome dele? Lucas... Lucas, ele repetiu, já pegando um estetoscópio. Fica comigo, tá? Ele encostou o aparelho no peito do menino, concentrado. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, mas não era um silêncio tranquilo. Era pesado, denso. Ele franziu a testa, mudou o ponto de escuta, respirou fundo. Depois colocou o aparelho novamente. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou sem tirar o foco. Uns 3 dias. Mas piorou muito hoje. Ele não dormiu. Não comeu. O médico assentiu, pensativo. Ele teve febre alta? Sim, não baixa. Ele se afastou um pouco, passando a mão pelo rosto. Algo não estava certo, e ele sabia disso. Eu vou precisar fazer alguns exames. Disse mais sério agora. Sangue. E uma imagem do pulmão. Ela sentiu o coração apertar. É grave? Ele olhou para ela por um segundo. Não mentiu, mas também não disse tudo. Eu preciso confirmar, mas não é simples. Aquelas palavras foram suficientes. O medo voltou com força. Eu não tenho dinheiro. Ela disse quase como um reflexo. Eu não consigo pagar isso. Ele interrompeu. Agora não é hora de pensar nisso. A frase veio firme, diferente de tudo que ela tinha ouvido até ali. A gente resolve isso depois. Aquilo era novo, era estranho, mas também era esperança. Ele saiu da sala rapidamente para pedir os exames e por alguns segundos ela ficou ali sozinha com o filho, segurando a mão dele, sentindo a pele quente, observando a respiração irregular. Você vai ficar bem? Tá ouvindo? Ela sussurrou. A mamãe não vai deixar nada acontecer. Mas no fundo, ela não tinha certeza de mais nada. Minutos depois, o médico voltou com uma pequena equipe. Os exames começaram. Agulha, aparelho, movimentação rápida. O clima na sala mudou, ficou técnico, tenso, silencioso. Mas mesmo tentando manter controle, o médico não escondia completamente a preocupação. Os olhos dele voltavam para o monitor mais vezes do que o normal. A respiração dele ficava mais pesada a cada nova informação, e em determinado momento, ele parou. Os exames começaram a aparecer na tela. O médico chegou mais perto, olhando rápido. Pulmão comprometido. Infecção forte.
Ele já esperava. Mas então, ele travou. Franziu a testa. Clicou de novo. Abriu outro resultado e ficou olhando fixo. Isso não tá certo, murmurou baixo. Ele aproximou o rosto da tela. Leu de novo. Conferiu o nome. Depois olhou para o menino na maca e voltou para a tela. Agora mais sério, mais atento, como se estivesse tentando confirmar algo que não fazia sentido. Ele clicou em outro exame e dessa vez não teve dúvida. Os olhos dele se arregalaram de leve. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, só olhando. Depois respirou fundo, passou a mão no rosto e olhou para o menino de novo. Mas agora, diferente. Não era só preocupação. Era outra coisa. Algo que ele não esperava encontrar. Algo que mudava tudo. O médico tirou o estetoscópio devagar, mas o olhar dele já não era o mesmo. Ele não precisava dizer nada. Ana percebeu, e o corpo dela travou na mesma hora. Doutor, a voz saiu baixa, frágil. O que ele tem? O médico respirou fundo, olhando direto para ela. Não desviou, não suavizou. Seu filho tá com pneumonia. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no peito. Ana piscou, como se não tivesse entendido direito. Pneumonia? Repetiu, perdida. Ele assentiu. E não é leve. Já está avançada. Aquelas palavras bateram como um soco. Ana virou o rosto lentamente para o filho. Lucas estava ali. Pequeno demais naquela maca. O peito subindo e descendo com dificuldade, como se cada respiração fosse um esforço enorme. A mãozinha dele tremia levemente, e aquilo quebrou ela por dentro. Mas ele vai ficar bem, né? Perguntou rápido, quase implorando por uma resposta. O médico hesitou. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. A gente vai fazer tudo o que puder, disse, mas precisa agir agora. Aquilo não trouxe alívio, trouxe medo, medo de verdade. Ana levou a mão até a boca, tentando segurar o choro, mas não conseguiu. Faz o que for preciso. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Ele é tudo que eu tenho. A voz saiu quebrada, desesperada. Lucas se mexeu na maca. Os olhos abriram um pouco. Mãe! Ele chamou fraco. Ana correu até ele, segurando a mão dele com força. Eu tô aqui, meu amor. Eu não vou sair daqui. Eu tô com frio, ele murmurou. Ela puxou o lençol, cobrindo ele com cuidado. Mas o corpo dele tremia mesmo assim. Vai passar. Vai passar. Ela repetia, mais para si do que para ele. O médico virou de lado, tentando manter o foco, mas era impossível não sentir o peso daquela cena. Foi quando a porta se abriu de repente. Uma enfermeira entrou rápido, olhando para os lados antes de falar. Doutor, disse em tom baixo, mas urgente. O doutor Humberto já está desconfiado. O médico travou. O quê? Ela se aproximou mais. Ele viu movimentação aqui. Se ele descobrir que você trouxe eles de volta... Ela fez uma pausa, olhando para Ana e depois para o menino. Ele vai ficar louco e vai sobrar para você. O clima na sala mudou na hora, mais tenso, mais pesado. Ana olhou de um para o outro, sem entender completamente, mas sentindo. Sentindo que até aquela ajuda podia acabar a qualquer momento. O médico respirou fundo, passando a mão no rosto. Eu não vou deixar esse menino morrer por causa de regra, disse firme. A enfermeira assentiu, mas ainda nervosa. Então faz rápido, porque ele já está vindo. A porta se fechou, e o tempo ficou ainda mais curto. O médico virou de volta para os exames. Mais sério, ele clicou no exame de novo, leu com calma e travou. Isso não está certo, murmurou. Ana sentiu o corpo gelar. O que foi? Ele respirou fundo. Apareceu um dado genético no exame dele. Ela franziu a testa. Fala claro comigo. Ele foi direto.
Esse exame mostra informações da família, do sangue. Ela assentiu, tensa. Tá. E o quê? Ele olhou firme para ela. Tem algo na origem dele que não bate com o que você me contou. Silêncio. Pesado. Como assim? Ela perguntou já nervosa. Ele respondeu sem rodeio. Quer dizer que a história dele pode não ser como você pensa. Ana deu um passo para trás. Tem alguma coisa errada com meu filho? Não com ele, disse na hora. E completou. Com o passado dele. Aquilo arrepiou. Isso pode ser erro? Ele negou devagar. Pode, mas é pouco provável. Lucas tossiu na maca, fraco, e trouxe tudo de volta. O médico se aproximou rápido. Agora não dá tempo de pensar nisso, disse. A prioridade é salvar ele. Mas no fundo, ele já sabia. Aquilo não era detalhe, era o começo de algo maior. O médico saiu da sala com a mente acelerada, fechou a porta com cuidado e começou a andar pelo corredor sem nem perceber o caminho direito, porque aquele exame não saía da cabeça dele. Não era só estranho, era familiar, como algo que ele já tinha visto muitas vezes. Ele passou a mão no rosto, tentando organizar o pensamento e murmurou baixo, quase sem perceber. Eu já vi isso, eu sei que já vi. E então veio a lembrança. Otávio, o caso mais difícil da clínica. Ele parou por um segundo, o olhar fixo, como se estivesse ligando tudo naquele instante, e sentiu o coração acelerar. Não podia ser coincidência, não daquele jeito. Sem perder tempo, foi direto para a sala de computadores, sentou e abriu o sistema interno. Digitou o nome completo com rapidez. Otávio Albuquerque. O prontuário apareceu na tela. Ele nem precisou ler tudo, porque já conhecia aquele caso quase de memória. Tinha passado dias analisando exames, comparando dados, tentando encontrar um doador compatível. E não tinha encontrado ninguém. Ninguém, nenhum filho, nenhum parente, nenhum candidato. Era um caso raro, difícil, praticamente sem solução. Ele abriu os dados genéticos de Otávio e ficou alguns segundos olhando para a tela, respirando mais devagar, como se estivesse se preparando para confirmar o que já suspeitava. Eu sei exatamente o que você precisa, murmurou. Em seguida, puxou o exame de Lucas e colocou os dois lado a lado. Agora, não era mais dúvida, era comparação. Ele começou a analisar com calma, marcador por marcador, sem pressa, sem pular nada. Os olhos se moviam de um lado para o outro, e a cada nova linha, a expressão dele ficava mais tensa. Gagueliá, esse aqui bate, disse baixo. Clicou novamente. Reviu. Esse também... A testa se contraiu. Ele se inclinou mais perto da tela, quase sem piscar, confirmando cada detalhe. Mais um marcador, mais outro. E então ele parou. O corpo ficou imóvel por um segundo. Não, murmurou. Reviu tudo de novo, mais uma vez, sem erro, sem dúvida. A respiração mudou, mais pesada. Isso não é coincidência, disse, agora com mais certeza. Ele se recostou na cadeira por um instante, tentando absorver o que estava vendo, mas já sabia a resposta. Sabia muito bem, porque aquele nível de compatibilidade não aparecia entre desconhecidos. Aquilo era raro demais. Para dar isso aqui, tem que ter ligação, murmurou. O silêncio caiu sobre ele. E então veio a conclusão, completa, inevitável. Lucas não era só um possível doador. Aquilo indicava algo maior, muito maior. Ele levantou rápido, como se não pudesse perder mais tempo, e voltou para a sala. Abriu a porta com cuidado. Ana estava ao lado do filho, segurando a mão dele com força, o rosto ainda marcado pelo choro. Ela olhou na hora. — O que foi? — perguntou nervosa. — Você descobriu alguma coisa? O médico fechou a porta atrás de si e ficou alguns segundos em silêncio, olhando primeiro para Lucas, depois para ela. O olhar dele estava diferente.
mais sério, mais pesado. Eu preciso te explicar uma coisa, disse direto. Ana sentiu o corpo travar. Fala. Ele deu um passo à frente. Existe um paciente aqui na clínica, na ala VIP, que está internado há meses esperando um transplante de medula. Ela franziu a testa sem entender. Tá. E o que isso tem a ver com a gente? Ele não desviou. Eu comparei os exames. O silêncio ficou mais pesado. E o seu filho pode ser compatível com ele. Ana demorou um segundo para entender. Compatível? Como? Compatível para doar medula. Aquilo caiu como um choque. Ela olhou para Lucas, depois para o médico, completamente perdida. Isso não faz sentido. Ele manteve o olhar firme. Esse tipo de compatibilidade é muito raro. Na maioria das vezes, acontece entre pessoas da mesma família. A frase ficou no ar, estranha, inquietante. Ana sentiu um arrepio subir pelo corpo. Você está dizendo o quê? Ele respirou fundo antes de responder. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas isso não parece ser coincidência. Lucas tossiu na maca, fraco, e trouxe tudo de volta para o momento. O médico se aproximou rapidamente. Agora não dá tempo de pensar nisso, disse. A prioridade é cuidarmos dele. Mas no fundo ele já sabia. Aquilo não era apenas um caso médico. Era o começo de uma revelação inesperada, um segredo escondido por anos, e que quando viesse à tona, ia mudar tudo. O médico não conseguiu ignorar aquilo. Mesmo dentro da sala, enquanto a equipe cuidava de Lucas, a mente dele continuava presa na mesma pergunta. Aquilo não era coincidência. Então, o que era? Ele olhou para Ana por alguns segundos. Ela estava sentada ao lado do filho, segurando a mão dele com força, como se estivesse tentando manter ele ali. Cansada, assustada, perdida, mas ainda firme. Ele respirou fundo. Ana, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela levantou o olhar na hora. O quê? Onde seu filho nasceu? Ela respondeu sem pensar. Foi aqui, 7 anos atrás. O coração dele acelerou. Agora fazia sentido. Você lembra de mais alguém que teve bebê no mesmo dia? Ela franziu a testa, tentando lembrar. Eu não sei. Já faz tempo. Eu estava sozinha. Ele assentiu, já decidido. Eu preciso verificar os registros daquele dia. Ela ficou tensa. Por quê? Ele respondeu direto. Porque tem coisa que não está batendo. O medo voltou na hora. Você está me assustando. Eu também estou, disse sem esconder. Ele saiu da sala rápido e foi direto para o setor de registros. Ligou o sistema, buscou pelo ano, 7 anos atrás, filtrou pela data e os registros apareceram. Ele encontrou o nome de Ana. Abriu, leu. E na mesma hora, percebeu. Incompleto, murmurou. Faltavam dados, campos vazios, informações básicas que deveriam estar ali. Mas não estavam. Aquilo já era estranho, mas não era tudo. Ele decidiu olhar os outros partos do mesmo dia. Clicou, e então encontrou outro registro, completo, detalhado, perfeito. Nome da paciente, Beatriz Albuquerque. O sobrenome chamou a atenção na hora. Albuquerque. Ele travou por um segundo. Não, murmurou. Clicou no prontuário. Abriu. Leu com mais atenção e confirmou. Beatriz era filha de Otávio, o mesmo Otávio internado na ala VIP, o mesmo que precisava de um transplante, o mesmo que podia ser compatível com Lucas. O médico se inclinou para a frente, agora mais tenso, mais focado. Começou a comparar os registros, horários, sala de parto, equipe médica, tudo. E então viu. Os 2 partos tinham acontecido praticamente no mesmo horário, na mesma ala, com a mesma equipe. O coração dele acelerou. Isso não é coincidência?
disse mais sério. Ele abriu o histórico do sistema, verificou alterações e encontrou. Os registros de Ana tinham sido modificados depois, editados, alterados, enquanto o de Beatriz estava intacto, perfeito, sem nenhuma mudança. O médico recostou na cadeira por um segundo, tentando absorver aquilo, porque agora não era mais dúvida, era um padrão, era um erro, ou pior, um erro que alguém tentou esconder. Ele respirou fundo e a conclusão veio completa. Se Lucas tem compatibilidade com Otávio, e a filha de Otávio teve um bebê no mesmo dia, e os registros foram alterados, então ele fechou os olhos por um segundo. Não, murmurou, mas já sabia. Levantou rápido e voltou para a sala. Abriu a porta com mais força dessa vez. Ana se levantou na hora. O que foi? Perguntou desesperada. Fala comigo. Ele fechou a porta. Olhou direto para ela, sem rodeio. Ana, tem algo muito sério que você precisa saber. O corpo dela travou. Fala. Ele respirou fundo. No mesmo dia que você teve seu filho, outra mulher também deu à luz aqui. Ela ficou em silêncio. E essa mulher, ele continuou, é filha do homem que está internado na ala VIP. O ar ficou pesado. E o exame do Lucas, ele fez uma pausa, mais lenta, mais forte. Indica que ele pode ter ligação genética com essa família. Ana balançou a cabeça na hora. Não, isso não faz sentido. A voz dela começou a falhar. Você está dizendo o quê? Ele não desviou. Que pode ter acontecido uma troca de bebês. A frase caiu como um choque. Ana deu um passo para trás, como se o chão tivesse sumido. Não, isso não. A respiração dela ficou descontrolada. Eu levei ele para casa. Eu cuidei dele. Ele é meu filho. O médico falou mais calmo agora. Eu sei. E nada disso muda o que você viveu com ele. Isso explicaria a compatibilidade, porque ele pode ser da família dele. Mas o olhar dele deixou claro. A verdade era outra. Lucas tossiu na maca, fraco, e trouxe tudo de volta. Ana correu até ele, segurando o rosto do filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Repetia desesperada. Mas agora, a dúvida já estava ali, e não ia embora, porque a verdade oculta já tinha começado a aparecer. A sala ficou pequena demais de repente. O ar parecia não entrar direito. Ana estava ao lado de Lucas, segurando o rosto dele com as duas mãos, os olhos cheios, vermelhos, como se tentasse gravar cada detalhe dele ali. Você é meu filho. Você sempre foi. Ela dizia, quase sem voz, como se estivesse tentando convencer o mundo inteiro ou a si mesma. Lucas tossiu fraco, os olhos semicerrados. Mãe, murmurou. Ela se inclinou rápido, colando a testa na dele. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui, tá me ouvindo? Não importa o que aconteça. Eu não vou te deixar. O médico observava em silêncio, mas não havia mais como segurar aquilo. Ele respirou fundo, como quem sabe que, a partir dali, nada voltaria a ser como antes. Ana chamou mais firme. Ela levantou o olhar devagar. Os olhos dela já estavam cheios de medo antes mesmo da resposta. A gente precisa confirmar, ele disse. Não dá mais para ficar só na suspeita. Confirmar o quê? Ela perguntou, a voz tremendo, quase falhando. Ele respondeu direto. Um exame de DNA. A palavra caiu como um peso impossível. Ana ficou imóvel. Os olhos começaram a encher mais ainda. Não! Balançou a cabeça lentamente. Não precisa disso. Eu sei quem é meu filho. Eu estive com ele todos os dias. Eu vi ele crescer. A voz começou a quebrar. Eu cuidei dele quando ele teve febre, quando caiu, quando chorava de madrugada. Eu sei quem ele é.
O médico não interrompeu, deixou ela falar, mas quando ela parou, ele respondeu com calma, firme: Eu sei disso, Ana, e nada disso vai ser apagado. Fez uma pausa, mas a gente precisa da verdade completa. O silêncio ficou pesado. Lucas tossiu de novo, mais fraco, e trouxe tudo de volta. Ana fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo que não queria enfrentar. Quando abriu, assentiu, devagar, sem força. Disse quase num sussurro. Faz esse exame. O processo foi rápido, mas pareceu uma eternidade. Coletaram o material de Lucas. Depois foram até a ala VIP. Coletaram o do paciente. O tempo começou a andar mais devagar. Funcionários cochichando, olhares atravessando corredores. A sensação de que algo grande estava acontecendo. Ana não saiu do lado do filho, sentada, segurando a mão dele, os olhos fixos, mas sem ver nada ao redor, como se o mundo tivesse ficado distante. Até que a porta se abriu. O médico entrou com o resultado nas mãos, mas não falou na hora. Ficou parado, olhando, respirando, como se estivesse tentando encontrar a forma menos cruel de dizer aquilo. Ana levantou devagar. As pernas falharam por um segundo. Ela se segurou na maca. Fala comigo, disse a voz fraca. Por favor, não faz isso comigo. Fala. Ele deu um passo à frente. Ainda hesitou, mas não podia mais segurar. O exame confirmou. O mundo pareceu parar. Confirmou. O quê? Ela perguntou quase sem som. Ele olhou direto nos olhos dela. Lucas tem ligação genética direta com o paciente da ala VIP. O silêncio foi absoluto. Ana piscou devagar, tentando entender, tentando negar. Que ligação? Perguntou, já com o corpo tremendo. Ele respondeu firme. Ele é neto dele. A frase caiu como um golpe. Ana deu um passo para trás, mas não tinha força. As pernas cederam. Ela se apoiou na maca, quase caindo. A respiração ficou descontrolada. Não! Não! Isso não! A voz saiu quebrada. Isso não pode ser verdade. As mãos começaram a tremer. Ela levou uma delas até a boca, tentando segurar o choro, mas não conseguiu. 7 anos, murmurou. 7 anos. Os olhos encheram ainda mais. Então, eu vivi uma mentira esse tempo todo? O médico respondeu com cuidado. Não foi uma mentira. Foi a sua vida. Foi o seu amor. Mas ele não podia esconder o resto. Mas biologicamente, ele pertence a outra família. Ana virou o rosto lentamente para Lucas. Ele estava ali, pequeno, frágil, doente, o mesmo de sempre. E ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Ou talvez não. E isso era o mais doloroso. Ela se aproximou dele, com cuidado, como se tivesse medo de tocar. Mas tocou. Segurou a mão dele com força. Você continua sendo meu filho, disse chorando. Você entende isso? Não importa o que digam. Não importa o que descubram. Você é meu filho. Lucas apertou de leve a mão dela, quase sem força, mas apertou. E naquele gesto, tudo ficou claro. Mas do outro lado da clínica, a notícia já começava a se espalhar. E quando chegasse completamente na família de Otávio, não seria só um segredo revelado, seria uma explosão. Primeiro foi um cochicho no corredor da ala de exames. Depois, uma enfermeira parou outra perto do posto de medicação. Minutos depois, funcionários que nem tinham participado do atendimento já sabiam que o menino pobre, quase expulso da recepção, podia ser neto biológico de Otávio Albuquerque, o paciente mais rico e protegido daquela clínica. E o pior, ou talvez o mais justo, era que Lucas, o menino que quase foi jogado para fora do hospital com pneumonia, podia ser a única chance de salvar o próprio avô.
Ana continuava ao lado da maca, segurando a mão do filho, tentando entender como o mundo tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. O rosto dela estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo preso de qualquer jeito, a blusa simples amassada. Mas havia nela uma força que ninguém ali tinha visto antes. Lucas dormia, ainda fraco, respirando com ajuda, o corpinho pequeno coberto por um lençol branco. A pneumonia avançada ainda era o perigo principal. Antes de qualquer conversa sobre doação, antes de qualquer escândalo, antes de qualquer verdade oculta ser resolvida, ele precisava sobreviver. O médico se aproximou devagar. Ana, eu preciso que você entenda uma coisa. Agora, a prioridade é tratar a pneumonia do Lucas. Ele está respondendo aos remédios, mas ainda precisa de cuidado. Ninguém vai fazer nada com ele agora. Ninguém vai pressionar você hoje. Ela olhou para ele com os olhos cheios de medo. Mas vão querer, né? Perguntou com a voz baixa. Vão olhar para ele como olharam para mim? Como se ele só servisse para alguma coisa quando interessa para gente rica? O médico ficou em silêncio por um segundo, porque aquela pergunta doía justamente por ser verdadeira. Eu não vou deixar isso acontecer, respondeu. Se um dia houver doação, vai ser depois que ele estiver recuperado, com segurança, com autorização, com tudo explicado. E só se você concordar. Ana apertou a mão do filho. Eu entrei aqui implorando por ajuda e me mandaram embora. Agora descobriram que ele pode salvar um milionário e todo mundo lembra que meu filho existe. A frase ficou parada no ar, pesada, cheia de humilhação, orgulho ferido e justiça divina. Foi nesse instante que a porta se abriu. Dr. Humberto entrou, o mesmo médico da recepção. O jaleco continuava impecável, o cabelo penteado, a postura rígida, mas o rosto não tinha mais aquela arrogância fria. Agora havia vergonha. Uma vergonha mal escondida, misturada com medo. Ele olhou para Lucas na maca, depois para Ana, e pareceu menor do que antes. Ana levantou devagar. O senhor veio mandar meu filho embora de novo? A pergunta atravessou a sala. Humberto engoliu seco. Dona Ana... Eu vim pedir desculpas. Ela soltou uma risada curta, sem alegria nenhuma. Desculpas? Agora? Ele abaixou os olhos. Eu fui injusto. Eu agi mal. Eu não deveria ter tratado a senhora daquele jeito. Ana deu um passo à frente, tremendo de raiva. Não deveria. O senhor olhou para o meu filho sem nem encostar nele. Ele estava sem ar, doutor, sem ar. E o senhor mandou a gente procurar outro lugar como se ele fosse um pacote jogado na porta errada. Humberto ficou calado. Ana continuou, agora com a voz quebrando, mas firme. O senhor sabe o que é ouvir seu filho dizer: mãe, eu não consigo respirar, e ver um médico virar as costas? Sabe o que é ser humilhada na frente de todo mundo porque não tem plano caro? O senhor não feriu só meu orgulho. O senhor pisou na minha dor. A enfermeira, parada perto da porta, desviou o olhar. O médico jovem também não disse nada. Aquele era o momento de Ana. E todos ali sabiam. Humberto respirou fundo, visivelmente abalado. Eu mereço ouvir isso. Merece mais, ela respondeu, sem gritar. Merece lembrar disso toda vez que vestir esse jaleco. Porque jaleco não transforma ninguém em gente boa, doutor. O que transforma é a escolha que a pessoa faz quando alguém pobre pede socorro. Humberto fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia lágrimas presas, mas Ana não suavizou o olhar. Ela não devia consolo a ele. Dona Ana, ele disse com a voz mais baixa, eu também vim por outro motivo. Ela já entendeu antes dele terminar. O rosto dela endureceu. Não. Por favor, me escute. Não venha pedir nada do meu filho, enquanto ele ainda está lutando para respirar. Humberto assentiu rápido. Eu sei. Não é agora.
Ninguém quer fazer nada agora. Mas o Sr. Otávio está muito grave. A família dele não foi compatível. Procuramos por meses. E se o Lucas realmente puder doar quando estiver curado? Ana interrompeu. Quando estiver curado. Repete isso. Ele respirou fundo. Quando estiver curado. E se eu disser não? O silêncio caiu. Humberto olhou para o chão. A senhora tem esse direito. Ana se aproximou mais um pouco. Engraçado ouvir isso agora. Hoje cedo eu não tinha direito nem de sentar numa cadeira. A frase acertou ele em cheio. Humberto ficou sem resposta. Ana voltou para perto de Lucas, passou a mão nos cabelos dele e ficou alguns segundos em silêncio. O menino dormia, frágil, inocente, sem saber que seu sangue carregava uma revelação inesperada, capaz de destruir uma mentira de 7 anos. Depois ela falou sem olhar para Humberto. Eu não vou decidir nada hoje. Meu filho primeiro vai viver, vai respirar sem dor, vai abrir os olhos e me chamar de mãe sem medo. Depois disso, eu penso. O médico jovem assentiu. É justo. Ana virou o rosto para Humberto. E se um dia eu aceitar, não vai ser por vocês, não vai ser pela clínica, não vai ser por rico nenhum. Vai ser porque eu não quero que o meu coração fique parecido com o de quem me humilhou. Humberto ficou imóvel. Aquela frase era pior que qualquer grito, porque carregava redenção, recomeço e uma justiça divina silenciosa, daquelas que não precisam humilhar de volta para vencer. Do lado de fora, os cochichos aumentavam. Diretores corriam pelos corredores. Arquivos antigos eram revistos. O nome de Ana, antes ignorado, agora aparecia em conversas tensas. O segredo escondido já não cabia mais dentro daquela clínica de luxo. Mas dentro daquela sala, Ana só enxergava Lucas. E enquanto todos esperavam uma decisão, ela entendeu uma coisa simples e poderosa. Antes de salvar qualquer avô milionário, antes de enfrentar a família Albuquerque, antes de olhar nos olhos de Beatriz, havia uma única missão: salvar o menino que ela amava como filho. E só depois disso, o resto do mundo teria que encarar a verdade. O hospital já não respirava como antes. O silêncio elegante tinha sido substituído por tensão, passos apressados, vozes baixas e olhares que se desviavam. Nada ali estava normal, e todo mundo sabia. Mas dentro daquele quarto, o tempo parecia parado. Ana estava sentada ao lado de Lucas, segurando a mão dele com as 2 mãos, como se tivesse medo de que, se soltasse, tudo desaparecesse. O rosto dela estava cansado, os olhos inchados, mas agora havia algo diferente. Uma dor mais profunda. Uma dor que não tinha nome. Lucas respirava melhor. A febre tinha cedido um pouco, mas o corpo ainda era frágil, pequeno demais para carregar tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Eu tô aqui, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu nunca saí. Você nunca ficou sozinho. Os dedos dele se mexeram de leve. Mãe, murmurou. Ana fechou os olhos. As lágrimas desceram sem controle. Eu tô aqui, meu amor. Sempre estive. Sempre vou estar. Mas antes que ela pudesse se recompor, a porta foi tocada. Uma batida leve, cuidadosa, mas que parecia carregar o peso de tudo. Ana levantou o olhar devagar. A porta se abriu e Beatriz entrou. O corpo dela estava rígido, como se cada passo exigisse força. Os olhos vermelhos denunciavam que ela já sabia, ou pelo menos sentia. Ao lado dela, um menino segurava sua mão. Bernardo. Ana ficou imóvel. O coração apertou de um jeito diferente. Não era raiva, era reconhecimento. Beatriz respirou fundo, tentando falar, mas a voz não vinha. Eu não sabia, começou já chorando. Eu juro que não sabia de nada.
Ana não respondeu de imediato. Só olhou. Beatriz continuou, a voz quebrando cada vez mais. Eu levei ele para casa naquele dia. Eu cuidei. Eu ensinei a andar, a falar. Eu vi ele ficar doente. Eu fiquei noites acordada com medo de perder ele. Ela apertou a mão de Bernardo com mais força. Ele é tudo para mim. Tudo. O menino olhou para ela confuso. Mãe, por que você está chorando? Aquilo cortou o ar. Beatriz se abaixou na frente dele, segurando o rosto dele com carinho. Porque, às vezes, a vida faz coisas que a gente não entende. Mas eu tô aqui e você tá comigo. Tá bom? Ele assentiu, sem entender completamente. Ana observava tudo. E então falou com a voz baixa, mas firme. Eu também fiz tudo isso. Beatriz levantou o olhar. Eu também cuidei. Também acordei de madrugada. Também tive medo. Também amei. Ana continuou. Todos os dias. As duas se olharam. E naquele momento, não havia rivalidade. Só dor compartilhada. Só verdade. Então, Beatriz disse tremendo. O que a gente faz agora? Ana respirou fundo. Os olhos voltaram para Lucas. Depois para Bernardo. E então para Beatriz. A gente continua sendo mãe, disse. Simples, mas profundo. Beatriz chorou mais forte. E naquele momento, algo entre elas mudou. Mas antes que aquele momento pudesse se sustentar, a porta se abriu de novo. Dessa vez, com força, sem delicadeza, sem aviso. Polícia! O som da palavra atravessou o ambiente. 2 investigadores entraram, postura firme, olhar direto, energia completamente diferente de tudo que estava ali até então. O ar mudou, na hora. Quem é o doutor Humberto? Perguntou um deles. Humberto, que estava próximo à porta, congelou. O mesmo homem que antes falava com arrogância, agora parecia menor, muito menor. Sou eu, respondeu a voz falhando. O investigador se aproximou, sem desviar o olhar. Recebemos denúncia de adulteração de registros médicos e possível troca de recém-nascidos nesta clínica. Silêncio pesado e irrespirável. O senhor vai precisar nos acompanhar. Humberto piscou várias vezes, tentando reagir, mas não conseguiu. Eu não sabia. Eu só fiz meu trabalho. Eu não tenho culpa. A voz saiu fraca, quase desesperada. Ana deu um passo à frente, os olhos fixos nele. Não sabia? A voz dela não foi alta, mas foi mais forte que qualquer grito. Humberto olhou para ela e viu tudo. O senhor não sabia, ela continuou, mas também não quis saber quando meu filho estava sem ar, né? O silêncio ficou ainda mais pesado. Eu implorei ajuda. Eu disse que ele não estava respirando. A voz dela começou a falhar. E o senhor olhou para mim como se eu fosse nada. Lágrimas desciam sem controle agora. O senhor virou as costas, mandou a gente ir embora, como se a vida dele não valesse o esforço de encostar a mão nele. Humberto abaixou a cabeça, sem resposta, sem defesa. Agora que descobriram quem ele é... O senhor quer fazer o quê? Pedir desculpa? Ela disse mais firme. Pedir para ele salvar o avô rico? A palavra saiu carregada. O senhor não merece nem ouvir a palavra médico. O investigador observava em silêncio, mas não interrompeu, porque aquilo precisava ser dito. Vamos, disse ele finalmente. Humberto não reagiu, não discutiu, não resistiu. Só foi, sem postura, sem voz, sem nada. A porta se fechou e o silêncio voltou. Mas agora, mais leve. Ana respirou fundo, virou lentamente para Lucas, segurou a mão dele. Eu tô aqui, disse mais calma,
E ninguém mais vai virar as costas para você. Beatriz se aproximou devagar, ainda chorando, ainda perdida. Eu não quero perder meu filho, disse. Ana olhou para ela e respondeu. Nem eu. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos e então se entenderam, sem mais palavras. Lucas apertou a mão de Ana. Mãe, ela sorriu, chorando. Eu tô aqui. E naquele momento, em meio a erro, dor, verdade e justiça, ficou claro: o que foi construído com amor não pode ser apagado por nenhum erro. A vida, às vezes, parece cruel, mas também sabe surpreender de um jeito que ninguém consegue explicar. Dias depois de quase ser expulso sem atendimento, sem ar, sem esperança, Lucas se recuperou, voltou a respirar, voltou a chamar mãe, e quando ficou forte o suficiente, fez algo que nem ele entendia completamente. Doou parte de si para salvar a vida de um homem que ele nem sabia que existia. O próprio avô. E só de pensar nisso, dá um nó na garganta, porque se aquela porta tivesse permanecido fechada, se ninguém tivesse enxergado além da aparência, duas vidas teriam se perdido no mesmo dia, em silêncio. E no meio de tanta dor, humilhação e verdade, ficou algo impossível de apagar. O amor que foi construído não se desfaz. Não importa o que o sangue diz, não importa o que o passado revela. Mãe é quem fica, quem luta, quem não solta a mão. E talvez essa seja a maior lição de todas. A vida não muda pelo dinheiro, ela muda pelas escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando. E você já julgou alguém pelas aparências? O que faria no lugar dela? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se essa história tocou seu coração, se inscreve agora no Segredos e Destinos. Porque às vezes uma história não termina. Ela começa de novo, de um jeito que a gente nunca imaginou.